O emprego informal afeta desproporcionalmente diversas categorias de trabalhadores, sendo mais comum entre mulheres, representando 49,7% do emprego feminino e 44,5% do emprego masculino. Os jovens são mais propensos a estar no emprego informal do que os adultos. 55,7% do emprego dos jovens são informais. Além disso, a informalidade é mais frequente entre indivíduos com formação básica. 64,4% dos trabalhadores com educação primária ou sem estudos estão no emprego informal. Na realidade, ocorre a incidência de trabalho escravo. Nós tivemos um caso recente de uma grande marca, principalmente devido à falta de fiscalização nas cadeias produtivas. O trabalho escravo ele nunca é encontrado na sede das marcas, né, no local de trabalho administrativo, onde as pessoas vão consumir as roupas. O trabalho escravo ele é evidenciado no início da cadeia produtiva. Se é do setor têxtil, é onde se faz as costuras, é onde se criam oficinas informais de costura, em que as pessoas acabam morando no mesmo local de trabalho. E, normalmente, essas grandes marcas, empresas ou indústrias, elas não se responsabilizam pela fiscalização de todo o processo da cadeia produtiva, ou seja, do final até o começo. Então, a maioria desses casos acabam aparecendo quando o fiscal do trabalho encontra esses locais ou quando há alguma denúncia. E os procuradores vão até o local, verificar se realmente a denúncia ela é correta e fazem o indiciamento da empresa, né? O trabalho escravo ele é muito parecido com o trabalho infantil doméstico, no sentido de que é um trabalho invisível. Você não vai ver pessoas sendo submetidas ao trabalho escravo na rua, ou numa sede de uma empresa, ou no local administrativo. Normalmente, o trabalho escravo ele ocorre em periferias ou zonas industriais. Nós temos alguns casos no Bom Retiro, que é um local muito característico, né, da questão das oficinas de costura. Normalmente são pessoas que se submetem a essas condições, são migrantes, seja pessoas migrando dos estados do Brasil, sejam pessoas imigrantes, né, que vêm de fora. São pessoas que se submetem a essas condições por sobrevivência. Então, muitas vezes elas precisam de um trabalho, precisam de um local para morar e elas acabam arrumando esses trabalhos em que elas moram no mesmo local que trabalham, com jornadas excessivas, condições degradantes. Então, o trabalho escravo ele não é visível, por isso que é necessária essa sensibilização sobre o que é, para que o trabalhador ele saiba que ele está sendo submetido a essa condição ilegal de trabalho e a sensibilização para as denúncias, para que as pessoas fiquem ativas e ajudem essas pessoas. Um trabalhador, quando ele sente que ele está sendo submetido a alguma condição degradante ou é vítima de um trabalho escravo, primeiramente ele precisa procurar a rede de assistência, né? Tanto de assistência social quanto assistência jurídica. Assistência social no sentido de que ele vai ter que receber uma transferência de renda, algum tipo de bolsa, para que ele consiga sobreviver até se inserir no mercado novamente, além do que ele vai ter que ser encaminhado para um abrigo de vítimas de piores formas de trabalho. E assistência jurídica, porque ele vai precisar de um advogado para lidar com a bolsa legal e para que processe a empresa e o responsável por essa contratação. E aí ele pode procurar tanto a Defensoria Pública do Estado quanto o Ministério Público do Trabalho, para que ele receba orientações, e a Secretaria de Assistência Social do Estado ou a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Assim como a Comissão de Erradicação Estadual ou Municipal de Trabalho Escravo, que tem também a função de receber essas pessoas, encaminhar, monitorar, receber denúncias, entre o fomento de políticas públicas voltadas para a erradicação dessas piores formas de trabalho. Caso um cidadão ele queira denunciar alguma forma de trabalho escravo ou trabalho infantil, porque muitas vezes as duas coisas estão interligadas, como foi um caso recente, muitas vezes famílias elas acabam se submetendo à condição de trabalho escravo, e aí você tem menores de 14 anos trabalhando, e você pode entrar em contato com o Disque 100,
que é o Disque Direitos Humanos. Ele monitora, recebe a denúncia anônima, monitora e encaminha. Você pode também denunciar pelo site do Ministério Público do Trabalho. Tem uma área específica para denúncia também anônima. E aí, quantos mais dados, o importante é que o cidadão ele se atenha a quantos mais dados ele puder. Então, onde é o local, que tipo de setor é, quantos trabalhadores ele acha que estão, se as condições degradantes elas são de uma maneira muito profunda, né? Se precisa de alguma ação imediata ou se é algo, se não é algo tão degradante, se é que dá pra gente fazer, né, esse tipo de análise. Mas é importante que o cidadão tenha o máximo de informações possíveis. O trabalho escravo, ele se caracteriza principalmente pela dívida contraída, pela jornada de trabalho excessiva e a falta da liberdade, né? Ele não tem liberdade para sair daquele local, ele não tem uma jornada de trabalho delimitada, então muitas vezes ele mora no mesmo local que trabalha. Ele já tem uma dívida contraída, então ele trabalha para se alimentar e comer, ele não recebe, ele fica num ciclo de reprodução daquele trabalho, em que ele não consegue sair. A crise econômica, ela sempre acaba interferindo nas condições de trabalho. Normalmente ela intensifica a precarização. Primeiro porque ela aumenta os fluxos migratórios, principalmente entre países e entre estados. Segundo, porque ela fecha postos formais de trabalho. Então, no Brasil, nós estamos recebendo uma população de imigrantes alta, assim como os países europeus. Essas pessoas elas chegam no Brasil sem documentação e precisando de trabalho, precisando de renda. Então, eles acabam se submetendo a condições extremamente degradantes. E a própria população brasileira, ela está sofrendo um desemprego, né, uma crise de desemprego com os fechamentos dos postos formais de trabalho, que também acaba intensificando a própria condição de trabalho, né? Então, os próprios brasileiros estão se submetendo a condições mais degradantes. E isso acaba aumentando o trabalho informal, trabalho precarizado, trabalho escravo e trabalho infantil, que as pessoas acabam se submetendo para tentar sobreviver. Em 1998, a Conferência Internacional do Trabalho aprovou a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. A declaração estabelece 4 princípios fundamentais a que todos os membros da OIT estão sujeitos: liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, abolição efetiva do trabalho infantil, eliminação de todas as formas de discriminação no emprego ou na ocupação. O trabalho decente é o eixo central para onde convergem os 4 objetivos estratégicos da OIT: respeito às normas internacionais do trabalho, em especial aos princípios e direitos fundamentais do trabalho, promoção do emprego de qualidade e extensão da proteção social.